Los Angeles, quinta-feira à tarde. O céu está daquele laranja pesado de fim de dia que a cidade faz parecer glamouroso, mas que de perto cheira a asfalto quente e escapamento. Num mercado de bairro na região de Culver City, as prateleiras estão meio vazias dessa hora. Os funcionários já com aquela postura de quem conta os minutos, e os poucos clientes circulam entre corredores estreitos com carrinhos que chacoalham mais do que deveriam. Numa das fileiras do fundo, um homem pequeno, ombros retos, movimentos precisos, o tipo de pessoa que parece estar sempre no lugar exato onde deveria estar, analisa 2 latas de conserva com a seriedade de quem está tomando uma decisão importante. Ele não está com pressa. Ele nunca parece estar com pressa. É Bruce Lee. E a tarde de quinta-feira está prestes a virar uma história que algumas pessoas vão contar por décadas e outras vão negar até hoje. Ninguém sabe ao certo se isso aconteceu exatamente da forma como vai ser narrado aqui. Mas 4 pessoas que estavam naquele mercado naquela tarde contaram versões tão parecidas que, quando você coloca os relatos lado a lado, a diferença cabe numa folha de papel. O que aconteceu naquele corredor não foi filmado, não foi ao jornal. Foi passado de boca em boca, da forma como as histórias que realmente importam sempre chegam até nós. Então, antes de continuar, comenta aqui embaixo, você já viu alguém tentar provocar a pessoa errada? Conta como terminou. Porque o que aconteceu naquele mercado vai te fazer repensar o que significa escolher a briga certa. Para entender por que aquela tarde foi diferente de qualquer outra, você precisa entender quem era Bruce Lee naquele momento da vida dele. Não o ícone, não o mito, o homem. Em meados dos anos 1970, Bruce estava num período que ele mesmo descrevia para os amigos próximos como a fase de construção silenciosa. Ele havia passado anos sendo testado por instrutores chineses que queriam proibir que ele ensinasse artes marciais para não-asiáticos, por produtores de Hollywood que achavam que um protagonista asiático não vendia ingresso, por jornalistas que queriam reduzir tudo o que ele fazia a um número de acrobacia. E Bruce havia aprendido com o tempo e com cicatrizes invisíveis que nem toda batalha vale a energia que custa. Ele estava naquela fase da vida em que a maioria das provocações simplesmente não chegava mais até ele. Como se houvesse um filtro, um silêncio interno que separava o que importava do que era ruído. Aquela tarde no mercado começou como ruído. O nome dele era Raymond Kowalski, 37 anos, 1,92 m, 123 quilos. Não a gordura mole de quem sentou demais, mas o volume sólido de quem passou anos carregando caixas no porto de Long Beach e achava que isso equivalia a alguma coisa no mundo. Raymond era o tipo de homem que ocupa mais espaço do que precisa. No corredor, no assento de ônibus, na conversa. Ele entrava nos lugares antes do corpo, com a expectativa de que as coisas se abrissem para ele. E, na maioria das vezes, abriam. Ele não era mau no sentido profundo da palavra. Era o produto acabado de um ambiente que nunca o tinha desafiado de verdade. A vida de Raymond tinha sido uma série de situações em que o tamanho funcionou. Na escola, no trabalho, no bairro. Quando você passa 37 anos sendo o maior na sala, você começa a confundir tamanho com poder e poder com razão. Naquela tarde, Raymond estava no mercado porque a esposa tinha pedido para pegar leite e arroz antes de voltar para casa. Ele estava de mau humor. Mais um dia longo no porto, mais um supervisor que tinha feito uma observação que ele não tinha conseguido rebater na hora, mas que ficou ruminando na cabeça o trajeto todo. Esse tipo de raiva que não tem lugar para ir. Ele virou o corredor e quase bateu no carrinho de Bruce. Bruce pediu desculpa, não porque era culpa dele, mas porque era o tipo de coisa que se faz. Raymond não respondeu. Olhou para baixo, para esse homem menor, asiático, de mãos calmas e expressão neutra, e passou adiante empurrando o carrinho com mais força do que precisava. Bruce voltou para as latas de conserva. 30 segundos se passaram. 46. Raymond voltou pelo mesmo corredor indo na direção contrária. Passou por Bruce de novo. Dessa vez, não houve quase colisão. Dessa vez Raymond parou. Por quê? Ninguém sabe exatamente. Talvez a raiva do supervisor ainda estivesse fermentando. Talvez fosse algo sobre a postura de Bruce.
Aquela calma que, para certo tipo de pessoa, soa como arrogância. Raymond ficou parado no meio do corredor, olhando para Bruce como se estivesse esperando alguma coisa. Bruce não levantou os olhos das prateleiras, e Raymond disse, em voz alta o suficiente para uma mulher 3 metros atrás ouvir claramente, "Você não deveria voltar para a China?" O corredor ficou quieto da forma específica que os ambientes públicos ficam quando alguém diz algo que não deveria ter sido dito. Não um silêncio total. O mercado continuava com seus sons de fundo, a música ambiente, o chiado do sistema de refrigeração. Mas as pessoas que estavam perto pararam. Não de forma óbvia, mas pararam. A mulher 3 metros atrás, uma professora do ensino médio chamada Doris Chang, que depois seria uma das que contaria essa história, ficou com o saquinho de maçãs na mão, parada. Um adolescente que empilhava caixas no fundo do corredor virou a cabeça devagar, como se movesse rápido demais, fosse quebrar alguma coisa. Bruce Lee colocou a lata de conserva de volta na prateleira. Devagar, sem drama. Ficou de costas para Raymond por um segundo que pareceu muito mais longo do que era, e então virou. O que as pessoas que estavam lá descrevem é que Bruce não ficou com raiva da forma que você esperaria. Não fechou o rosto, não levantou a voz. O que aconteceu foi diferente e mais difícil de descrever. Foi como se alguma coisa dentro dele simplesmente decidisse, sem alarde, sem aviso. Ele olhou para Raymond e disse, com uma calma que Doris Chang descreveu depois como o tipo de calma que deixa a pessoa mais nervosa do que o grito. Apenas isso. Não, obrigado. E começou a caminhar para sair do corredor. Raymond não esperava isso. Provocadores raramente esperam indiferença. A indiferença é a coisa que mais desestabiliza, porque tira a plateia deles. E Raymond, naquela tarde, precisava de uma reação. Precisava que o homem menor ficasse visivelmente menor. Precisava que a tarde fizesse sentido de alguma forma que a tornasse suportável. Então ele fez a coisa mais estúpida que um ser humano pode fazer num momento como esse. Ele estendeu o braço e bloqueou a passagem de Bruce com a mão espalmada no peito. Existe um momento em que uma situação muda de categoria. Enquanto são apenas palavras, ainda é possível escolher não participar. Palavras são fumaça. Irritam, sufocam por um instante, mas se dissipam. Você pode atravessar a fumaça sem se queimar. Mas quando uma mão de 123 quilos pousa no peito de alguém e diz, fica aqui, isso não é mais fumaça. Isso é fogo. E Bruce Lee parou. Não porque a mão o impediu. A mão não tinha força suficiente para impedir Bruce Lee de ir a lugar nenhum. E ambos, num nível físico mais honesto do que qualquer um dos dois estava admitindo naquele momento, sabiam disso. Bruce parou porque tomou uma decisão. Ele olhou para a mão no próprio peito. Depois olhou para cima, para o rosto de Raymond. E pela primeira vez naquela tarde, a expressão de Bruce mudou. Não para raiva. Para algo mais próximo de inevitabilidade. Como alguém que tentou fechar uma janela antes da chuva chegar, falhou, e agora aceita que vai se molhar. Tira a mão. 3 palavras. Tom baixo, sem ponto de exclamação na voz. Sem pedido. Uma instrução. Raymond não tirou. E aqui começa a parte que as 4 testemunhas descrevem com o mesmo espanto, mesmo que com palavras diferentes. Raymond Kowalski tinha se metido em brigas antes. Não era um homem violento no sentido criminal, mas era o tipo de homem que, quando a situação escalava, não recuava. Ele sabia o que era sentir adrenalina. Sabia o que era ter alguém na sua frente em modo de confronto. O que ele não sabia, o que nenhum dos músculos e da experiência dele havia preparado para reconhecer, era o que significava estar diante de alguém que não tinha nenhuma emoção perturbadora no sistema. Bruce Lee, naquele momento, não estava nervoso, não estava agitado, não estava com o coração acelerado da forma que aumenta o tremor e turva o julgamento. Estava presente, completamente, sem passado, sem futuro, apenas naquele corredor de mercado, naquele segundo específico, com aquela mão espalmada no seu peito. E isso, essa ausência total de perturbação num momento de confronto,
É a coisa mais assustadora que um ser humano pode encontrar quando decide provocar alguém. Raymond sentiu isso. Não conseguiu nomear, mas sentiu. A mão continuou onde estava. Bruce Lee deu um passo para trás. Raymond interpretou isso como recuo. Foi o erro que definiu tudo. Aqui vai ser necessário descrever o que aconteceu em seguida com a precisão que merece. Não porque foi espetacular no sentido dos filmes, não houve música, não houve câmera lenta, não houve coreografia de cinema. Foi rápido, cirúrgico e, para quem estava vendo, profundamente desconcertante. Bruce deu um passo para trás, mas não para fugir, para ter distância de trabalho. Existe uma medida em artes marciais que praticantes de alto nível desenvolvem de forma quase inconsciente, a distância ótima entre dois corpos para que cada um tenha suas opções. Perto demais e você perde ângulo, longe demais e você perde velocidade de resposta. Existe uma faixa específica onde o profissional fica confortável e onde o amador fica vulnerável, sem saber por quê. Bruce encontrou essa faixa com um único passo. Raymond, que havia interpretado o recuo como fraqueza, avançou. Naturalmente, instintivamente, como alguém que percebe que o espaço está cedendo e segue adiante. E foi nesse momento que a primeira tentativa aconteceu. Primeira tentativa. Raymond não era um lutador treinado, mas tinha algo que substitui técnica em 90% das situações do mundo real. Ele tinha massa. E no mundo das pessoas comuns, massa é argumento. Ele avançou com o ombro, aquele movimento de jogador de futebol americano que empurra com o corpo inteiro usando o peso como ariete. Funcionava com caixas no porto. Funcionava com desconhecidos em bares. Funcionava em todos os lugares onde a outra pessoa estava esperando o impacto e absorvia o impacto. Bruce não estava esperando o impacto. Bruce não estava em lugar nenhum para ser atingido. O que as testemunhas descrevem, e é aqui que os relatos ficam quase idênticos, com detalhes que ninguém inventaria porque são específicos demais, é que Raymond avançou e Bruce simplesmente não estava mais ali. Não de forma mística ou impossível, mas da forma que um toureiro não briga com o touro, ele deixa o touro passar. Raymond terminou o movimento com o ombro empurrando o ar, desequilibrado para frente por sua própria força, e teve que segurar a prateleira para não cair. Latas de ervilha chacoalharam. Uma caiu. O barulho metálico dela no chão de linóleo foi o único som no corredor naquele segundo. Bruce estava a 2 passos à sua esquerda, de pé, imóvel, com as mãos ao longo do corpo, esperando. O adolescente que empilhava caixas no fundo do corredor, um garoto de 16 anos chamado Marcus, filho de imigrantes jamaicanos, que depois contaria essa história para o filho décadas mais tarde, disse que naquele momento teve vontade de gritar alguma coisa, mas a boca não abriu. O ambiente tinha uma tensão que parecia sólida, como se falar fosse quebrar algo que não devia ser quebrado antes da hora. Doris Chang, a professora com as maçãs, havia se afastado 2 passos para a parede. Não por medo de ser atingida, por instinto de deixar o espaço livre para o que estava acontecendo. Raymond se endireitou. Seu rosto havia mudado. A raiva do início, aquela raiva difusa, sem alvo específico que havia atravessado o dia inteiro, tinha se concentrado, ficado mais estreita e mais quente. Ele estava olhando para Bruce com uma expressão que não era mais arrogância de quem quer humilhar. Era a expressão de alguém que percebeu que a situação não está indo como devia e que a resposta para isso, no sistema que ele conhecia, era mais força. Ele veio de novo. Segunda tentativa. Desta vez diferente. Desta vez com a mão, não o ombro. O braço direito de Raymond saindo em direção ao pescoço de Bruce num movimento que não era soco e não era agarre, mas era algo entre os dois. O tipo de coisa que funciona em corredores estreitos contra pessoas que não sabem o que vem. Bruce sabia o que vinha, não porque leu o movimento com antecedência sobrenatural, mas porque cada corpo tem uma lógica, e Raymond estava seguindo a lógica do corpo dele com a previsibilidade de quem nunca precisou aprender outra linguagem. O braço chegou e encontrou o antebraço de Bruce, não num bloqueio duro, não num choque de força contra força, mas num desvio.
O tipo de contato que usa o momentum do atacante para redirecionar, como uma pedra no meio de um rio não para a água, apenas muda onde ela vai. O braço de Raymond foi além. Passou pelo lado de Bruce, e a mão que tinha ido em direção ao pescoço fechou no ar. Bruce não contra-atacou. Ficou parado onde estava. Raymond puxou o braço de volta. Respirou. Olhou para Bruce com uma expressão que pela primeira vez naquela tarde tinha algo que não era raiva pura. Era confusão. A confusão é o estágio que vem depois da arrogância quando a arrogância falha. É o momento em que o sistema de crenças de alguém, eu sou maior, logo eu ganho, começa a rachar pelas bordas, porque a realidade não está confirmando o que devia confirmar. Raymond não entendia o que estava acontecendo. Não porque Bruce estava fazendo algo impossível, mas porque Raymond nunca havia enfrentado alguém que não estava reagindo. Na experiência de Raymond, confronto era um jogo de empurra-empurra emocional tanto quanto físico. A outra pessoa ficava agitada, ficava na defensiva, ficava agressiva, e aí ele usava o tamanho para encerrar. Mas Bruce Lee não estava jogando esse jogo. Bruce estava jogando um jogo completamente diferente, um jogo que Raymond nem sabia que existia, e estava jogando com a calma de quem sabe as regras de cor e nunca teve dúvida do resultado. E foi essa calma que começou a fazer algo com Raymond. Não humilhação, ainda não, mas uma fissura, uma dúvida pequena e incômoda que abria espaço no peito ao lado da raiva. Você já esteve numa situação em que percebeu no meio de um conflito que a outra pessoa simplesmente não tinha medo de você? Não porque era imprudente, não porque era louco, mas porque, genuinamente, não havia nada em você que a ameaçasse. É uma das experiências mais desorientadoras que um ser humano pode ter, porque desfaz num segundo uma narrativa que a vida toda parecia confirmar. Deixa um comentário aqui sobre isso. Qual foi a última vez que você percebeu que havia subestimado completamente alguém? Não precisa ser uma briga. Pode ser uma reunião, uma conversa, qualquer situação. Conta nos comentários, porque o que Raymond estava sentindo naquele corredor é uma coisa que a maioria de nós já sentiu de um lado ou do outro. Terceira tentativa. Aqui o relato das 4 testemunhas fica mais intenso. Raymond, e isso é importante porque diz tudo sobre o estado de espírito dele naquele momento, não veio com mais força dessa vez. Veio com mais inteligência. Ou pelo menos com a versão de inteligência que estava disponível para ele naquele segundo. Ele fingiu uma direção. Movimento de ombro para a esquerda, simulando que ia de um lado, para forçar Bruce a se reposicionar. E então mudou, indo para a direita, tentando pegar Bruce com o peso do corpo antes que houvesse tempo de ajuste. Não era uma estratégia elaborada. Era o tipo de coisa que se aprende inconscientemente em anos de interações físicas, o fake, a mudança de direção, a aposta no tempo de reação. O problema é que funciona quando a outra pessoa está reagindo ao que viu. Bruce Lee não estava reagindo ao que via. Estava respondendo ao que era real. Existe uma diferença brutal entre essas duas coisas, e é uma diferença que anos de treino ensinam de forma que nenhuma quantidade de palavras consegue transmitir completamente. Reagir ao que se vê significa processar o visual, criar uma resposta, executar. É rápido, mas tem atraso. Responder ao que é real significa ler o corpo inteiro, o peso, a intenção, o centro de gravidade, antes que o movimento visível aconteça. O fake de Raymond foi lido antes de ser executado. Bruce não foi para nenhuma das duas direções. Ficou exatamente onde estava, e pela primeira vez naquela tarde fez algo diferente. Ele pegou o pulso de Raymond. Não de qualquer jeito, com 2 dedos. O polegar e o indicador da mão direita num ponto específico do pulso de Raymond, o ponto onde o pulso afunila antes da mão, onde os tendões ficam acessíveis, onde a pressão certa no ângulo certo transforma 123 quilos de força muscular em nada. Raymond parou. Não porque quis, porque o corpo parou antes que a decisão acontecesse. É uma sensação que praticantes de artes marciais que estudaram controle articular descrevem como o desligamento, um momento em que o sistema nervoso recebe uma informação de perigo tão específica e tão localizada que sinaliza parada completa, como um disjuntor. Não é dor,
É a antecipação de dor de uma forma que o cérebro interpreta como limite absoluto. Raymond tinha 123 quilos. Bruce Lee tinha 2 dedos no lugar certo. E por 38 segundos, Marcus, o adolescente, contou depois que ficou contando, Raymond Kowalski ficou completamente imóvel no corredor de mercado, enquanto um homem 41 quilos mais leve do que ele olhava direto para o seu rosto sem dizer uma palavra. O que Bruce fez nesses 38 segundos é o coração dessa história. Ele não machucou Raymond. Não apertou mais do que o necessário para manter o controle. Não falou, não gritou, não humilhou em voz alta. Ele simplesmente ficou ali, segurando, esperando. Esperando que Raymond chegasse a uma conclusão por conta própria. Doris Chang descreveu esse momento assim, anos depois. Parecia que o Bruce estava dando tempo para ele, como um professor que espera o aluno terminar de pensar antes de corrigir. E foi exatamente isso. Não foi um gesto de misericórdia no sentido dramático. Foi algo mais simples e mais profundo. Bruce não tinha interesse em machucar Raymond. Nunca teve. O que ele queria era que a situação terminasse, mas que terminasse de um jeito que Raymond entendesse por que terminou. Depois de 38 segundos, Bruce soltou o pulso. Deu um passo para trás e disse apenas: "Você vai querer ir pegar o seu leite." Raymond Kowalski ficou parado no corredor por mais alguns segundos, depois que Bruce virou as costas e foi em direção ao caixa. Marcus disse que viu o rosto de Raymond mudar várias vezes naqueles segundos, como se diferentes versões do que tinha acontecido fossem sendo processadas e rejeitadas, uma por uma, até sobrar a única que era verdadeira. Raymond não disse nada. Não chamou Bruce de volta. Não foi atrás. Pegou o seu carrinho, que tinha ficado encostado na prateleira o tempo todo, e foi até o corredor do outro lado do mercado. Doris Chang ficou com as maçãs na mão por mais um momento antes de ir ao caixa. Marcus voltou para as caixas que estava empilhando. O mercado continuou. Bruce Lee pagou as compras, saiu pelo estacionamento, colocou as sacolas no banco de trás do carro e ficou sentado no banco do motorista por alguns minutos, antes de ligar o motor. Isso também vem do relato. Uma pessoa no estacionamento que o reconheceu e ficou observando de longe, descreveu que Bruce ficou imóvel no carro, mãos no volante, olhando para o para-brisa. Não parecia perturbado, não parecia orgulhoso. Parecia alguém organizando algo internamente. Depois ligou o carro e foi embora. O que aconteceu com Raymond Kowalski depois daquele dia é a parte da história que mais demora para fazer sentido. Ele não voltou ao mercado por semanas, não contou para a esposa o que havia acontecido. Disse apenas que tinha levado um tempo para achar o arroz, que o supermercado estava cheio, que foi um dia cansativo. A raiva continuou por um tempo. A raiva é mais fácil de carregar do que a confusão, então ele preferiu a raiva por um bom tempo. Mas a confusão ficou. 2 dedos, 123 quilos de peso, de anos carregando caixas no porto, de brigas vencidas e territórios defendidos. E 2 dedos no pulso o haviam parado completamente. Não foi um golpe. Não foi uma demonstração de força. Foi o oposto da força. Foi precisão. Foi o conhecimento de onde a força não serve. Raymond não procurou entender isso de imediato. Levou meses. Mas a questão ficou lá, rodando no fundo. Quase um ano depois, ele começou a fazer aulas de jiu-jitsu num ginásio a 20 minutos de casa. Não porque queria ser lutador, mas porque precisava entender o que tinha acontecido no corredor do mercado. Precisava entender como aquilo era possível. Precisava traduzir para uma linguagem que fizesse sentido. E foi no ginásio, 18 meses depois daquela quinta-feira, que ele começou a entender. O instrutor dele, um homem pequeno, tranquilo, com mãos que pareciam normais até que paravam de ser, disse uma vez durante um treino: "Força briga com força, técnica conversa com força. Quando técnica e força se encontram, só uma sai intacta. E não é a que você pensa." Raymond ficou pensando nessa frase por dias. Depois, ficou pensando no homem do mercado. Ele nunca descobriu quem era Bruce Lee. Não foi até anos depois, vendo um filme, que reconheceu o rosto e, mesmo assim, não tinha certeza absoluta.
Era de antes da fama mais ampla, de antes do nome ser conhecido nos estacionamentos de supermercado de Culver City. Mas quando o reconheceu, ficou em silêncio por um tempo. E então, segundo quem estava com ele naquele momento, disse apenas: "Faz sentido." 2 palavras, sem elaboração, e mudou de canal. Essa história, se você parar para olhar de perto, não é sobre artes marciais, não é sobre tamanho versus técnica, não é sobre um homem pequeno vencendo um homem grande, embora essa parte seja verdadeira e merece ser dita claramente. Essa história é sobre o que Raymond chamava de força e o que Bruce entendia por força, e sobre como essas duas definições estavam tão afastadas uma da outra que não conseguiam sequer dialogar no mesmo corredor. Raymond entendia força como volume, como massa, como a quantidade de energia que você pode colocar numa direção. É uma definição que funciona. Funciona em 90% das situações do mundo real. Raymond tinha passado 37 anos confirmando que funciona. O problema com uma definição que funciona 90% das vezes é que ela se torna uma crença. E crenças não fazem perguntas. Crenças apenas confirmam. Bruce Lee entendia força de outra forma. Não como quantidade de energia, mas como qualidade de aplicação. A pergunta que ele se fazia não era quanto posso colocar aqui, mas onde e quando e por quê. 2 dedos no pulso certo, no ângulo certo, no momento certo. A mesma quantidade de energia que Raymond colocou nos 3 movimentos, Bruce usou em 2 dedos por 38 segundos. E foi o suficiente. E foi exatamente suficiente, sem desperdício, sem excesso, sem nada que não fosse necessário. Existe uma palavra em japonês que não tem tradução direta para o português: mushin. Ela aparece muito em textos sobre artes marciais, mas a maioria das pessoas a encontra e acha que é sobre calma, sobre ficar tranquilo. Não é. Mushin é sobre ausência de interferência. É o estado em que a mente não está ocupada defendendo uma narrativa sobre si mesma. Não está pensando eu sou forte, ou eu preciso provar algo, ou ele está me desafiando e eu preciso responder. A mente está simplesmente presente, sem história, respondendo ao que está diante dela sem o filtro do ego. Raymond entrou naquele corredor com uma narrativa enorme sobre si mesmo. Cada passo era carregado com essa narrativa. O tamanho, a força, os anos de Porto, a raiva do dia, a necessidade de que aquele homem menor ficasse menor. Bruce entrou naquele corredor comprando conservas e permaneceu ao longo de todo o confronto comprando conservas, no sentido de que não havia narrativa que precisasse ser defendida. Não havia ego em risco, havia apenas a situação e a resposta mais eficiente para a situação, aplicada no momento exato em que precisava ser aplicada. Isso não é ausência de emoção. Bruce ficou irritado. As testemunhas descrevem isso. A mudança de expressão quando a mão de Raymond pousou no seu peito. Havia irritação ali. Havia a resposta humana, real e legítima de alguém que foi tratado com desrespeito num espaço público. Mas irritação e controle não são opostos. Bruce ficou irritado e manteve controle. Não suprimiu a irritação. Simplesmente não deixou que ela tomasse decisões por ele. A irritação estava presente, mas não estava dirigindo. É uma distinção que parece pequena quando você lê. É uma distinção que muda tudo na prática. Quantas vezes na sua vida você tomou uma decisão que era a decisão da irritação, não a sua decisão? Uma resposta mandada no calor do momento. Uma palavra dita num segundo de raiva que você levou semanas para desfazer. Uma briga iniciada porque algo dentro de você precisava reagir, não porque havia algo real a ser resolvido. A maioria dos conflitos que as pessoas têm na vida, nos relacionamentos, no trabalho, nas redes sociais, no trânsito, não começam porque há um problema real que precisa de confronto. Começam porque há uma emoção que precisa de vazão, e o primeiro alvo disponível vira o palco. Raymond não tinha problema real com Bruce Lee. Tinha um dia ruim. Tinha um supervisor que havia dito algo que ficou ruminando no caminho para casa. Tinha 37 anos, de uma narrativa sobre quem ele era e o quanto o espaço ao redor dele era seu por direito. Bruce virou o palco. E o que Bruce fez?
O que as artes marciais ensinaram a Bruce de uma forma que a maioria das pessoas passa a vida sem aprender foi recusar o papel, não de forma dramática, não de forma filosófica, de forma prática, concreta, física. Você não é um palco para a emoção de outra pessoa. Você não é obrigado a dançar a dança que alguém escolheu para a noite. Você pode estar presente, pode responder ao que é real e pode fazer isso sem perder um grama do que você é. Esse é o ensinamento que aquela quinta-feira em Culver City carrega. Não a técnica dos 2 dedos, embora a técnica seja real e impressionante. Não a vitória física, embora a vitória seja clara e sem discussão. O ensinamento é que o corpo não mente sobre o que a pessoa realmente é. Toda a bravata de Raymond, os 123 quilos, a postura, o comentário racista jogado num corredor público, era linguagem. Era a linguagem de alguém tentando estabelecer uma hierarquia com as únicas ferramentas que conhecia. E o corpo de Bruce, tranquilo, presente, respondendo sem reagir, disse a verdade sobre quem Bruce era de uma forma que nenhuma palavra conseguiria. O corpo não mente. Você pode mentir com a boca, com a postura forçada, com o volume da voz. Mas quando a situação fica física, quando há contato real e força real e consequência real, aí a linguagem acaba e o que sobra é o que a pessoa realmente construiu ao longo dos anos. Raymond descobriu isso num corredor de mercado. Levou tempo para processar. Levou tempo para que a descoberta virasse aprendizado. Mas chegou lá. Essa é a vitória que Bruce Lee carregou no banco de trás daquele carro, junto com as sacolas de compras. Não a demonstração física, mas o fato de que ele havia sido completamente, autenticamente ele mesmo durante todo o confronto. Sem performance, sem exagero, sem um único grama de energia desperdiçado em provar o que já era verdade. Antes de fechar essa história, uma pergunta que fica. Você conhece alguém assim? Não necessariamente alguém que sabe artes marciais, mas alguém que, quando a situação esquenta, permanece tão completamente si mesmo que o caos ao redor parece não conseguir entrar. Alguém cuja calma não é desinteresse, mas é a coisa mais presente na sala. Essas pessoas existem, são raras, e o que elas têm em comum não é talento inato, é trabalho. Décadas de trabalho interno, de aprender onde termina a emoção e começa a escolha, de construir uma base tão sólida que o vento dos outros não move. Bruce Lee passou anos construindo essa base. As horas de treino eram parte disso, mas só parte. O resto era a pergunta constante, que ele fazia para si mesmo e para as pessoas à sua volta. O que você realmente é quando tira tudo o que é performance? Raymond Kowalski foi ao ginásio de jiu-jitsu por anos e nunca se tornou um lutador. Mas tornou-se, por conta própria, a pessoa que vai ao trabalho e quando o supervisor diz algo que irrita, não ruminando pelo caminho de volta, que para e responde em vez de reagir. Que aprendeu, da forma mais concreta possível num corredor de mercado com 2 dedos no pulso, que volume não é argumento. Essa é a história de uma quinta-feira em Culver City que nenhuma câmera filmou, que chegou até nós através de 4 pessoas que estavam lá e que contaram para outras pessoas que contaram para outras pessoas, da forma que as histórias verdadeiras sempre viajam, não em linha reta, mas em ondas. Pode ter sido exatamente assim. Pode ter sido ligeiramente diferente nos detalhes. Mas o que nenhuma das 4 testemunhas discordou, o único ponto em que todos os relatos são idênticos, é que quando Bruce Lee saiu daquele corredor, o ambiente ficou diferente, mais quieto, mais honesto, como se alguma coisa tivesse sido dita em voz alta que precisava ser dita. Não com palavras, com 2 dedos, 38 segundos, e a paciência de alguém que sabia exatamente o quanto era necessário. Se você chegou até aqui, você é o tipo de pessoa que este canal existe para encontrar. Alguém que não veio só pela briga, veio pela história dentro da briga, pela ideia dentro do confronto, pela pergunta que uma quinta-feira qualquer num mercado de Los Angeles ainda consegue fazer, décadas depois. Ativa o sino de notificações se você ainda não fez isso. Cada vídeo novo é uma história diferente, um ângulo que você não viu antes, uma parte de Bruce Lee que raramente aparece nas listas de YouTube.
E deixa nos comentários uma coisa. Qual foi a última vez que você segurou a reação quando queria muito não segurar? E o que aconteceu porque você segurou? Conta. Esses comentários são a parte mais rica do canal, porque vocês trazem histórias que a gente nunca imaginaria. Até o próximo.